Estamos começando mais um encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 18 ao 20, que diz: O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos: Leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Essa é a passagem bíblica que inspira o nosso convidado de hoje. Iremos receber o pastor Ricardo Mendes, ele que teve uma trajetória com Jesus e vai inspirar você a ter um encontro com Deus. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação enorme ter o senhor aqui conosco. Já tínhamos ouvido falar no seu testemunho e agora tê-lo sentado aqui nesse sofá é uma honra para nós. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Amém. Eu agradeço também e agradeço que aquilo que eu vou falar aqui do meu testemunho que possa edificar a fé de muitas pessoas que estão ouvindo esse programa. Amém. E como que foi? Como que tudo aconteceu? Eu tinha de 3 para 4 anos de idade. Eu falo 4 porque passaram para mim que era quando eu tinha 4 anos, mas foi mais ou menos essa época, em 1974, né? Eu sou de 70, então 74. Eu falo 4 anos, mas eram uns 3 anos para 4. Meu pai trabalhava numa empresa onde tinha um botijão de oxigênio e um de cetileno, que era de 20 quilos, né? Que eles falam 20 litros, né? E 5 litros. Aquilo lá pesa mais de 70 quilos, um botijão grande, e um pequeno deve pesar uns 50. E eu morava em frente, onde meu pai trabalhava, e fui com o meu pai lá, né? Porque minha mãe tinha brigado comigo. Aí eu fui com o meu pai, que eu era muito pegado a ele. E chegando lá, eu falei: pai, a mãe bateu em mim. Aí era 2 rodinhas na frente e uma atrás. E eu trepei do lado do botijão que estava mais cheio. Com mais o meu peso, aquilo veio para cima de mim, onde bateu na face do lado direito, meus 2 olhos saiu para fora, quebrou por dentro e fez um X, sangue, ouvido, boca, nariz, né? Meu Deus. E meu pai só escutou o barulho. Quando meu pai olhou e viu aquele sangueira, né? Aí quando ele viu, ergueu, ele viu eu lá embaixo. Ele nem escutou eu falando que eu tinha chegado ali, né? Nada. E ele pegou no colo e saiu pedindo socorro. E estava passando um sobrinho da empresa que ele trabalhava, né? Sobrinho dos donos da empresa. E pegou o carro e levou eu no pronto-socorro. E era uma tarde de umas 4h30, horário de pico, e estava um trânsito na avenida principal que vai até o hospital. E chegando lá no hospital, o médico falou: ó, se prepare para o pior, porque eu nunca vi uma vítima criança chegar nesse estado com vida. Então já tinha uma sentença ali, né? Já. De um risco muito grande. Sim. Aí o médico falou para o meu pai: eu vou dar mais 6 horas de vida para ele aqui. Dessa noite ele não passa. Meu Deus. Mas só que quando Deus escolhe, quando Deus já está separando desde o ventre da mãe, isso é verdade. A gente fica admirado, né? Sim. Com o trabalhar dele. Então eu estou diante de um milagre. Amém. E ali eu passei todos os procedimentos. Já fazia 12 dias que eu estava ali no hospital, tudo. Então das 6 horas se transformou em 12 dias e você resistindo e eu não resistindo tudo aquilo. Só que tinha uma enfermeira na época, eu estava tomando alimentação por sonda, e ela me deu chá e café junto. Na alimentação? Na alimentação. E hoje eu tenho uma tia que acho que Deus segura ela está com 85 anos hoje, e ela falando para mim, né, a respeito disso,
ela chegou na hora ali e viu que eu estava passando mal. Daqueles dias, de 12 dias em diante, eu fiquei 20 dias em coma. Meu Deus, por conta do erro da enfermeira. Por conta do erro da enfermeira. Por conta da alimentação que entrou pelo canal errado, eu acho, creio isso, né? E ali passou todo aquele procedimento, eu fiquei ali 20 dias em coma naquele hospital. Deu os 20 dias, o médico desligou o aparelho, falou, ó, é 6 horas de vida no máximo. E eu fiquei mais uma semana no quarto. E Deus sempre contrariando o diagnóstico da medicina. Aleluia. Aí o médico, acho que ficou com dó da minha mãe, não sei, falou, essa criança... Eu estava ali, não andava, não falava, não enxergava, eu estava vegetando. Uma semana no quarto, o médico me deu alta. Aí ele deu alta, fomos para casa. Em casa, minha mãe sempre pegava eu de manhã, colocava no colo, por isso que eu falo muito dessa passagem, que ali ele veio a morrer, né? O filho da Sunamita veio a morrer, mas ele sobreviveu. Sim. Então, assim, Deus cumpriu na minha vida também. Aleluia, contrariou toda a medicina. Passando-se uma semana ali, minha mãe pondo eu no colo, e embaixo de uma árvore para tomar o sol da manhã, e começou a cantar um passarinho do lado do outro. E ali eu abri o olho pela primeira vez e ergui a mão pela primeira vez. Minha mãe falou, nossa, o Ricardo está enxergando, o Ricardo está se mexendo. E ali, naquela semana, eu não andava, não falava nada. No outro dia de manhã eu acordei do coma, que eu estava paralisado, né? Tava vegetando. Voltei do coma falando enrolado. Depois de uma semana eu já estava andando, falando enxergando. Meu Deus. Então o que era 6 horas apenas, né? Deus transformou aí em dias. Em dias. Né? Mesmo ali com um erro médico, você enfrentou um processo de coma e com a misericórdia do médico também recebeu uma alta, mesmo no estado ainda vegetativo. E mesmo sem ter ali os reflexos, enxergar, falar, andar, mesmo assim você teve alta e Deus reverteu esse quadro, é isso mesmo? Isso. Aí deu essa semana, eu já estava andando, falando, enxergando. Meu Deus. Minha mãe levou eu no médico. Chegando lá, ele, creio, chamou o meu nome, né? E minha mãe levou eu, e eu creio que ele conheceu, né? Falou, não, mas... Não é a mesma criança? Não, eu não examino o cadáver. Meu Deus. Porque eu creio que eu estava dormindo na hora. Aí ele achou que você tivesse morrido. Ele falou, mas eu não examino o cadáver. Ele falou para minha mãe. Aí minha mãe falou, não, mas a criança está andando, falando, enxergando, já faz uma semana. Como assim? Eu trouxe ele para examinar ele, porque... liberaram ele para ir embora para casa, mas ele não andava, não falava e não enxergava. Agora ele está andando, falando, enxergando. Falei, não creio. Aí ele falou, vamos examinar então. Aí ele começou a me examinar. E ali me examinando, acordaram eu, comecei a andar, falar, vira o olho para um lado, para o outro, né? Porque quando eu voltei, eu estava como se eu estivesse engatinhando ainda, né? Desci assim devagar para andar, né? E lá, depois de uma semana, eu já estava andando, falando, enxergando e... Meu Deus. Aí ele examinou eu e falou para minha mãe, a senhora crê em Deus? Minha mãe falou, eu creio. Eu falei, então foi Deus, a senhora creu, que salvou ele. Eu falei para a senhora voltar daqui 2 meses, porque daqui 2 meses já estaria morto. E eu agradeço muito a Deus porque naquela época, hoje é muito difícil, né? Ir em hospitais orar, porque acho que as pessoas que têm fé ou não têm fé mais de fazer isso, achando que Deus não pode fazer milagre, né? Mas Deus pode fazer milagre. Aleluia. E eu creio que nesse momento nós estamos falando para pessoas que estão diante de um quadro irreversível, mas que Deus vai até onde você está e vai reverter essa situação. E aquilo que era para a morte,
Deus vai trazer vida e vida com abundância, assim como Amém. trouxe para você. E você chegou a receber visita de alguém em hospital nessa época? Recebia das minhas tias, ia todo dia, né? Porque o médico já falava, né? Ó, Não tem não tem jeito, jeito. mas ainda assim eles É, creram que tinha. é como se fosse assim, ó, ele vai morrer, libera para todo mundo ver, né? Porque pode ser a última vez dele, né? Último dia dele. E esses 32 dias internado, minhas tias iam todo dia falar, meu, vou ver o Ricardo porque eu não sei se vai ser o último dia dele hoje. Mas quando Deus tem as coisas certas, os planos dele não frustram Não são ninguém. frustrados. E ali eu passando ali, as pessoas iam orar e pediram pro meu pai, posso orar para ele? Porque era só no vidro, né? Na UTI você olha pelo vidro, falou, pode. Aí esse irmão, não sei se faltou fé ou se ele não acredita no milagre que Deus pode fazer. Ele falou pro meu pai, ele orou e falou pro meu pai, ora para Deus levar ele. Meu Deus. Porque se ele sarar, ele vai ficar retardado. E se ele não ficar retardado, ele vai ficar vegetando. E o senhor vai ter sempre que cuidar dele. E se o senhor morrer, quem que vai cuidar dele? E com a fé que o meu pai teve, ele falou, não importa do jeito que Deus mandar ele ficar, eu quero ele vivo. Se for vegetando, se for retardado, se não for, o que for, eu quero ele vivo. Aleluia. E ali passando isso, minha mãe ia numa igreja e levava minha roupa todo dia para orar, e eu internado no hospital. Minha mãe levava minha roupa todo dia para orar, e minha mãe não era evangélica, ela era católica, a família inteira era católica. Aleluia. Aí ela levava a roupa ali para orar e na oração ali com a minha roupa, os irmãos ali que estavam ali orando falavam, ó, Deus tem grande coisa na vida dele, ele não vai morrer. Glória a Deus. Deus tem plano na vida dele. E ali foi depois que eu passei por tudo isso, eu sempre questionei a Deus, Senhor, o Senhor me curou lá atrás, até quando eu vou sofrer? Mas aí é onde eu tive um encontro com Deus. Deus mudou, eu estava viajando, já depois de grande, eu estava viajando, né? E Deus falou para mim, você está vendo tudo isso? Eu falei, tô, Senhor, é lindo. O Senhor dá ideias para as pessoas e as pessoas vão lá e fazem do jeito que o Senhor quer. Aí Deus veio com uma mão pesada e falou, eu vou fechar. Eu falei, mas como assim, Senhor? Isso se tratava de uma empresa? Sim, eu trabalhava para um rapaz, né? E eu estava fazendo entrega, né? Em São Paulo. E eu estava indo ainda para São Paulo. E aí você, admirado com E tudo admirava aquilo, tudo aquilo que era, cada dia era de um jeito, né? Porque viajar é gostoso, né? Cada hora você passa num lugar tá diferente. E eu vi aquilo e eu falava, ah, coisa linda, né? O Senhor faz. Aí porque em São Paulo muda, né? Cada hora muda, né? Aí eu indo lá, e o Senhor falou, eu vou fechar. Eu falei, mas... Aí só que a gente tem um plano B, né? Aí eu aluguei um carro, Deus fechou a porta. Aluguei um carro, fui trabalhar por conta, motorista de aplicativo. E ali, trabalhando no motorista de aplicativo, chegou uma época ali, Deus querendo eu na obra dele. você tinha um chamado para a obra. Sim. E na hora que ia, era horário de culto, era o horário que a dinâmica ia lá em cima, né? A gente passa assim, fala, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu vou lá. Mas aí eu não ia. E foi indo, aí chegou um Natal, eu falei, eu vou sair ali, vou rapidinho, ganhar um dinheirinho e já eu volto.
E ali foi a última corrida que eu fui fazer. Peguei o carro, falei para minha esposa, eu vou ali, vou rapidinho, daqui a pouco eu tô aí. Mas ela sabia que eu saía meia-noite e voltava às 10 horas da manhã, porque era o horário que eu estava acostumado a trabalhar, por causa do calor, né? Então era o horário que eu gostava de trabalhar. Mas só que quando Deus tem uma coisa na vida da gente, Ele põe um impedimento. Eu fui fazer a corrida. Foi dia 25 de dezembro de 2022. A última corrida de Uber que eu fiz. Peguei uma mocinha da casa do namorado até a casa dela. Deixei ela lá, chamou outra corrida. Aí fui, peguei um passageiro, 3 passageiros. Entraram no carro e no meio do caminho sofri uma tentativa de assalto. Mas quando Deus está junto com a gente, você pede para Ele, Ele te ajuda, Ele te protege ali na hora. Eu falei, Senhor, essas 3 pessoas estão aqui e tinha 2 motos atrás de mim querendo que eu parasse. E eles ficavam no celular e eu falei, Senhor, vá comigo aqui, Senhor. Porque sempre eu saía de casa, pedia para o Senhor ir comigo no banco da frente, eu passava até o cinto no banco da frente, mas eu creio que Jesus estava ali. Eu faço isso também, eu não chego a colocar o cinto, mas toda vez que eu entro no carro eu falo, vamos Espírito Santo, e eu sei que Ele está ali comigo. Aí chegou no meio do caminho. Aprenda esse princípio também, de quando você sair para qualquer lugar, chame Deus para ir com você. Amém. Aí no meio do caminho, essas 2 motos, mais potentes eu, com o carro, né? Porque a moto ela é mais ligeira que o carro. E eles conversando, mandando eu encostar. Aí eu falei, aí os rapazes estavam atrás, falaram, tá mandando você encostar. Eu falei, esse carro tem rastreador, não é meu. É da Localiza, é locado, né? Esse carro é locado, ele tem rastreador da empresa lá, da locação. E eu vou parar. Dinheiro eu não tenho. Primeira coisa que eu estou fazendo é suas. Aí ali eu fui indo e ele sempre atrás. Aí deixei ele passar na minha frente, ele queria me parar. Aí eu saí logo à esquerda e fui embora. Fui embora, cheguei, dá 140 no carro. Não é permitido, mas eu falei, Senhor, vou ter que correr. Não tem outra saída. E eu fui, chegando aonde eu tinha que virar para levar as pessoas que estavam atrás. Aí eu olhei pelo retrovisor, eles dando certo. Falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou, não vai aí. Eu escutei a voz de Deus nítida, não entra aí. Vá direto. Aí eu fui direto, parei na base da polícia. Eles vieram lá já com a arma na mão, porque eu liguei o pisca-alerta e acendi a luz do painel de cima, né, do solar. Aí eles já vieram com a arma e falei, o que está acontecendo? Falei, essas 2 motos acabou de passar aqui, eles tentaram me assaltar. E ali batendo geral nessas pessoas, eles tinham R$200, 3 latas de spray, de tinta e uma faquinha. Aí o policial falou, o perigo está aqui, se você quiser levar ele, você pode levar, mas se você não quiser, você não vai levar. Você não precisa levar, não. Eu falei, mas quem que vai pagar a corrida? Aí o policial fez as pessoas pagar a corrida. Eles ficaram lá na base. Ficaram lá na base e eu fui embora. Aí falou, Senhor, obrigado, né? Mas a gente é teimoso. Até então você conhecia Deus somente eu conheci o Deus que fez um milagre na minha vida quando eu era pequeno. Sim. Você cresceu distante do Senhor. Distante. E foram essas situações que foram te levando a refletir sobre o quanto que você precisava andar com Ele. Não só conhecer Ele, mas andar com Ele verdadeiramente. Aí eu passei ali, fiz mais uma corrida. Mas só que Deus, quando Ele tem a voz, você escuta a voz dele e você fala, não, eu já entendi, Senhor. Fui para casa, cheguei em casa, era 3 horas da manhã, saí meia-noite, 3 horas da manhã já estava lá. Encostei o carro, entrei para dentro.
Aí minha esposa falou, ué, o que aconteceu? Eu falei, depois que Deus livra a gente de um assalto, a gente tem que parar. E ali, aquela semana, eu não conseguia mais fazer mais nada. Mas Deus falou lá atrás que ia fechar a porta. E porque quando Deus fala que vai fechar, Ele, de outro modo, Ele supre essa necessidade. Aleluia. E assim foi. Parei, devolvi o carro, fiquei sem fazer mais nada. Mas nada não. Comecei a fazer a obra de Deus. Obra de Deus. E ali foi onde Deus foi me revestindo cada vez mais e mais. E aí eu entendi porque Deus me tirou lá da morte. Quando antes do meu pai falecer, ele falava para mim, Ricardo, eu sinto vontade de batizar uma igreja evangélica. Ele já frequentava ou não? Não, ele ficava escutando louvor, mas só que o meu pai, quando ele era mais jovem, quando eu era mais criança, né, mas depois que aconteceu tudo isso, ele fez o cursílio, né, de católico, né, que faz cursílio, esses negócios. Então meu pai entendia muito a Bíblia. Ele lia muito a Bíblia. Ele tinha sede. Ele tinha sede. Só que tinha algumas coisas que ele tinha dúvida, né? Então ele sempre batia na tecla e falava, mas por que uns têm muito, outros têm nada? Na época eu não poderia falar, mas eu não, né? Hoje eu entendo, porque Deus deu talento para um, para outro, teve uns que multiplicaram e outros esconderam, enterraram. Eu poderia ter falado isso para ele na época, mas você não sabia. Só que eu não sabia como expressar isso aí, porque a família inteira era católica. Aí foi passando o tempo, ele batizou. Eu creio que ele morreu salvo no Espírito Santo. E aí se passaram anos, quando eu conheci a minha esposa, que eu pedia para Deus, Senhor, o Senhor quer eu na tua presença, põe uma pessoa de Deus, que fala do Senhor com amor. Mas quando a gente pede para Deus, Deus cumpre, aí você tem que honrar. Aleluia. E foi assim que aconteceu, aí eu casei com uma pessoa de Deus. E se passaram um tempo, minha mãe sonhou sendo batizada. Era católica. E que nem quando nós fomos batizar minha mãe, eu chorei muito, imaginando João Batista batizando Jesus. Meu Deus. Eu falei, João Batista teve a honra de batizar Jesus e eu estou tendo a honra de batizar minha mãe. Hoje eu entendo porque Deus me tirou da morte lá atrás. Você batizou? Batizei minha mãe. Que lindo. Aí, no batismo da minha mãe, logo em seguida ela me honrou e consagrou eu ao pastor. Aí eu entendi, não tinha mais o que falar. Agora eu tive um encontro com Deus, porque Deus me tirou de lá, porque tinha esse processo. E a gente, é que nem eu falo, em Jó 42:2, que fala que nenhum dos sonhos de Deus se frustrarão. Se frustrarão. E se hoje eu estou aqui, é porque Deus não se frustrou. Deus persistiu e Deus sabe de toda a trajetória da vida da gente. O que a gente vai passar para chegar até os pés dele. Aleluia. E assim eu agradeço a Deus, por onde eu vou, Deus falou, você vai, aonde você passar, você vai falar do testemunho que eu fiz na sua vida, a cura que eu fiz na sua vida, porque muitos acham que está na Bíblia só, lá em 2 Reis 4:20, que eu ponho a pronúncia onde ele veio a morrer, mas ele não morreu. Eu acredito, eu creio. Então, Deus ressuscita mortos, ressuscita né? mortos. Deus faz paralítico andar. E eu não ouvia essa passagem antes. Em uma pregação da minha esposa,
Eu falei, eu sou esse daí. Deus me tirou da morte. Ele era prometido. Eliseu prometeu que ia dar o filho para a mulher, para a sunamita. Eu não acreditava que Deus poderia fazer isso. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu falo para ela, olha, eu queria conhecer esse Deus seu. Ela foi a sua inspiração? Foi. E ali, ela com muito carinho, ela foi me ajudando a conhecer esse Deus que eu queria conhecer. Aleluia. E foi aí que eu tive aquele encontro maravilhoso com Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa que nós estamos no mundo, que Deus põe a gente no mundo para a gente passar apertos. Não. É igual dos talentos. Deus deu um talento para mim. Se eu não souber usar, eu vou perder. Isso é verdade. Mas se eu souber usar, eu vou ganhar mais e mais. E hoje, como que você vive, né, esse relacionamento com Deus? Porque Deus, ele não quer apenas um encontro com Ele, mas Ele quer uma vida diária de um relacionamento. Hoje, como que é? Porque você pediu a Deus uma esposa que te honrasse, que te amasse, né? Que fosse para você uma inspiração, que fosse para você uma referência, e Deus entregou. Sim. E como que é hoje, né? Esse pós-encontro? Olha, Qual que é a diferença do antes e o depois para o Ricardo, para a vida do Ricardo? antes eu não acreditava. Eu acreditava que Deus me salvou, Sim. mas eu não acreditava que Deus poderia fazer mais coisas na minha vida. Era só aquilo e acabou. Mas aí a gente passava apertado. Eu falava, não, mas pode ser. Como que a gente vai passar apertado? Mas Deus, quando eu pedi para Deus esse direcionamento, aí Deus transformou assim. Aí é onde ela foi me ensinando o Deus verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que cuida, Que provê e que faz aquilo que a gente não imagina, que é os milagres da vida. no dia a dia, né? E às vezes tem pessoas que, por um ato de fé, você alcançou um milagre de Deus. Foi a sua fé que fez você alcançar o milagre. Não foi a sua religião e nem foi a sua misericórdia ou bondade, mas foi a sua fé em Deus que fez você alcançar esse milagre. E tem pessoas que acham que só vão viver isso, né? Que Deus ele está lá no céu, muito distante, e que por um motivo ali Deus foi lá, tocou e fez um milagre e pronto. Não, Deus quer viver um relacionamento diário e profundo com você. Que essa experiência que talvez você possa ter vivido na infância ou ter ouvido falar que alguém viveu foi única, foi exclusiva, né? Mas não, Deus quer derramar da sua bênção todos os dias, Deus quer te dar mais porção dobrada, recalcada, sacudida, transbordante, todos os dias, desde o momento que você acorda de manhã, Deus quer estar com você, da mesma forma como você falou, eu coloco o cinto no carro e eu convido o Espírito Santo para ir comigo. É esse o relacionamento diário que Deus quer ter comigo e com você que nos assiste. E aí você passou a ter esse relacionamento com Ele e agora com uma esposa que te ajuda a caminhar com Cristo. E olha a diferença, né? Para você que está aí ansioso por um relacionamento, por casar, pensa bem, será que essa pessoa ela vai caminhar com você todos os dias? Será que essa pessoa vai te amar e te honrar nas dificuldades, nas tuas limitações? Será que essa pessoa vai ser o teu parceiro por toda a vida? Ou será que você vai estar com essa pessoa, mas você ainda vai desejar algo mais? Então busque alguém que realmente complete você. Né? Não só na carnalidade ali, não só nos prazeres, mas alguém que complete você espiritualmente. E eu louvo a Deus porque você encontrou
né? Amém. A sua parceira, que já esteve aqui no programa Com Deus, que é a nossa linda, maravilhosa pastora Janete, né? Que Deus abençoe o relacionamento de vocês, que vocês ainda trilhem aí um caminho, né? Muito, muito abençoado, andando sempre aos pés da cruz, de mãos dadas com Ele. Amém. E eu louvo a Deus porque você trouxe uma passagem bíblica de milagre, de ressurreição. Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje. Seja de cura, seja de restauração de casamento, seja de libertação. Deus pode mudar sentenças. Deus pode reverter diagnósticos. Esse é o Deus que nós servimos. Que você não conheça Ele só de ouvir falar. Não fique só ouvindo os testemunhos que aqui nós contamos, mas viva você os seus próprios testemunhos. Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, muito obrigada pela tua participação aqui em nosso programa. Você recebe agora o botão, que é o símbolo do programa Encontro com Deus, como membro agora do nosso programa. E eu quero agora que você deixe uma mensagem final para quem nos assiste, né, inspirando essas pessoas a terem também um encontro com Deus. Quero falar para vocês que a passagem da Bíblia que me inspira muito é 2 Reis 4:20, onde fala que o menino da Sunamita, ele vinha no seu joelho e ao meio-dia ele vinha morrer. Você que está aí pensando que Deus vai te matar, que você não tem nada, não tem chance nenhuma com Deus, não pense isso, porque eu sou prova disso. Quando Deus me salvou da morte, Deus me livrou, Deus tinha planos na minha vida, e assim Ele pode ter planos na sua vida também. Esse foi o programa Encontro com Deus de hoje. Esperamos que esse testemunho tenha inspirado você a ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Deus pode mudar a sua história hoje. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa.